Minha irmã me colocou num grupo secreto. Quando li o título, minha mão tremeu. Sabe aquela sensação de que o chão some debaixo dos seus pés? Aquela hora que o coração dispara, que a boca seca e que você sente o sangue gelar nas veias, como se um balde de gelo tivesse sido jogado dentro de você, descendo pela garganta até o estômago? Pois é, aconteceu comigo, e não foi num filme de suspense. Num pesadelo acordada ou numa situação de perigo real e iminente que podia levar a minha vida para um fim precoce. Foi num dia normal, um dia comum de semana, enquanto eu estava lá trabalhando no meu escritório. Aquele barulhinho chato do teclado e do ar-condicionado fazendo a trilha sonora do meu tédio produtivo e da minha rotina monótona. De repente, meu celular apitou na mesa com aquele som inconfundível do WhatsApp, que a gente já decora e sabe identificar de longe. Era uma mensagem da minha irmã, Patrícia. Te adicionei num grupo. Entra lá, é importante. Júlia, sério. Mal sabia eu que essa mensagem, tão curta e aparentemente inocente, ia virar minha vida do avesso, que ia desenterrar um passado que eu achava que estava sepultado há anos, coberto por camadas e camadas de silêncio, de poeira e de mentiras cuidadosamente orquestradas. Abri o WhatsApp, curiosa, pensando que era mais uma daquelas zoeiras dela. Ou alguma organização para um churrasco de família que eu provavelmente ia ter que organizar sozinha, como sempre acontecia e eu já estava acostumada. Mas quando li o nome do grupo, o celular quase caiu da minha mão. Minha mão tremeu tanto, mas tanto, que tive que segurar com a outra forte, para não deixar ele espatifar no chão, para não perder meu precioso smartphone e as informações que ele guardava. Era um título que eu jamais, em 1 milhão de anos, esperaria ver. Um título que desenterrou um segredo que a gente achava que estava enterrado para sempre, lacrado, esquecido, uma parte da minha história que eu tinha feito de tudo para apagar, para ignorar, para fingir que não existia. E foi assim que tudo começou, com um simples apito e 3 palavras que reescreveram toda a minha história, a minha origem, a minha família, tudo aquilo em que eu acreditava e em que baseava a minha vida. A gente sempre teve uma relação de amor e ódio, daquelas bem intensas, sabe? Daquelas que te fazem rir e chorar na mesma frase, daquelas que são cheias de altos e baixos, mas que no fim você sabe que pode contar, não importa o que aconteça. Eu e a Patrícia. Ela é a mais velha, 2 anos mais velha que eu, a impulsiva, a aventureira, a que sempre se metia em encrenca e, claro, me arrastava junto pra bagunça, pra confusão, pro olho do furacão. Eu, Júlia, sou o oposto, a mais responsável, a certinha da família, a que sempre tentava consertar as bagunças dela, apagar os incêndios que ela causava com sua impetuosidade e falta de filtro. Desde criança era assim. Ela aprontava um monte, quebrava as coisas, fazia umas travessuras que nos metia em maus lençóis, eu tentava cobrir, mentia pro pai para proteger ela de uma bronca. Ela chorava e se arrependia com lágrimas de crocodilo, prometia que nunca mais ia fazer de novo, e eu, como uma boba, abraçava, consolava, prometia que tudo ia ficar bem. Era um ciclo vicioso, que se repetia e se repetia com algumas variações, mas no fundo, a gente se amava demais, de uma forma bruta e imperfeita, mas real e inquebrável, como um laço de sangue. Era tipo aquelas irmãs que brigam por tudo, desde a última bolacha do pacote até quem ia escolher o canal da TV, mas não vivem uma sem a outra, sabe? A Patrícia sempre foi a que via coisas, a que sentia umas paradas estranhas, a que falava de mistérios e segredos da nossa família que eu, na minha ingenuidade de criança e depois na minha praticidade de adulta, achava que eram só histórias da cabeça dela, frutos da imaginação fértil da mais velha, que lia demais livros de fantasia e via muitos filmes de terror. Eu cresci ouvindo os segredos de família que ela contava sussurrando, com os olhos arregalados, com aquele ar de quem sabe de algo muito grande, mas que eu sempre desdenhava. Com aquele ar de Patrícia, para de inventar, isso não existe, você está vendo coisas onde não tem nada. Nunca levava a sério, nunca dava crédito. Para mim, era só ela sendo ela, a sonhadora, a conspiracionista da família, a eterna criança que se recusava a crescer. Nossa mãe tinha morrido quando eu era bem pequena, eu mal me lembro dela. Tenho uns flashes bem rapidinhos, tipo um cheiro de bolo de limão assando na cozinha, a sensação do abraço dela, macio e apertado. Uma canção de ninar baixinha que ela cantava para me fazer dormir. Mas nada concreto, nada que eu pudesse pegar, sentir, que me trouxesse uma lembrança viva e palpável. A Patrícia, por ser mais velha, tinha umas memórias mais vivas, mais nítidas, mais detalhadas, mas também mais distorcidas pela dor da perda e pela imaginação infantil que preenche as lacunas deixadas pelo luto e pela ausência. Nosso pai, um homem duro e caladão, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo, nunca falava muito do passado.
Para ele, o passado era passado e pronto, uma página virada e queimada, e a vida era seguir em frente, trabalhando duro, sem olhar para trás, sem remoer o que já foi, sem chorar sobre o leite derramado. Qualquer pergunta sobre a mãe, sobre o que tinha acontecido, era recebida com um silêncio pesado, que cortava o coração e o ar, ou não é assunto para criança, vá brincar, dito com uma severidade que não dava margem para questionamento, que nos fazia encolher e desistir de perguntar. A gente aprendeu a não tocar no assunto, a não revirar as feridas, a não cutucar a onça com vara curta, como ele mesmo dizia. Crescemos meio que por conta própria, sob a sombra dessa perda e desse silêncio ensurdecedor, que pairava sobre a casa como um véu pesado e sombrio, que impedia a luz de entrar, de clarear as coisas. Eu, pelo menos, enterrei a história da mãe no cantinho mais fundo da minha mente, tentei esquecer, seguir em frente, me apegar ao que era concreto e visível, ao que era real e tangível. A Patrícia não. Ela nunca conseguiu. Ela sempre foi obcecada com a verdade, com o que realmente tinha acontecido, com os mistérios da nossa família. Era uma busca que a consumia, que a movia, que não a deixava em paz nem dormir. E é por isso que a mensagem dela me deixou com a pulga atrás da orelha, me deixou ligada com o radar ativo, captando sinais estranhos, um pressentimento ruim, um arrepio na espinha. Grupo secreto, ela disse. Patrícia e secreto nunca combinavam na mesma frase, nunca andavam de mãos dadas, eram termos antagônicos. Ela era um livro aberto, um furacão de emoções e palavras que arrastava tudo por onde passava, sem filtros, sem pudor, sem freio na língua. Mas a curiosidade é um bicho danado, que te fisga e não te solta mais, que te atormenta até você descobrir o que se esconde, até você resolver o mistério, até você ter todas as respostas. Abri o WhatsApp, com o coração batendo mais forte do que o normal, numa taquicardia leve que me deixava tonta, quase sem ar, com falta de fôlego. Vi o nome do grupo ali piscando na tela, como se fosse um letreiro luminoso no meio da escuridão, chamando por mim, me puxando para o desconhecido, para o abismo. Aquele título. Eu li. E li de novo. E mais uma vez, só para ter certeza de que meus olhos não estavam me enganando, que eu não estava vendo coisa, que não era uma pegadinha de mau gosto. A verdade sobre a morte da mamãe. Aquelas palavras. Cada letra parecia carregar um peso, uma ameaça, um presságio, uma profecia sombria. Um choque elétrico percorreu meu corpo, da cabeça aos pés, como se um raio tivesse me atingido, me paralisado, me transformado em pedra. Minha mão, que segurava o celular, começou a tremer incontrolavelmente, um tremor que vinha lá de dentro, das profundezas da minha alma, que abalava minhas estruturas, meus ossos, minha fé, minha razão. O aparelho quase escorregou dos meus dedos, molhados de suor frio. Eu tive que segurar com a outra mão, apertando-o forte, como se aquilo fosse a única coisa que me mantinha de pé, tentando parar o tremor, tentando me firmar, me ancorar em alguma coisa sólida. Não podia ser. Aquilo era loucura, uma insanidade completa. Era Patrícia com certeza pirando de novo, inventando mais uma das suas teorias da conspiração malucas. Daquelas que ela adorava criar e que eu sempre desmentia com lógica e razão. Mas por que agora? E por que um grupo no WhatsApp, envolvendo outras pessoas, gente que eu nem conhecia? Isso já era demais até para ela, já passava de todos os limites. Eu sentia um nó na garganta que impedia o ar de entrar, e a saliva sumiu da minha boca, me deixando com a garganta seca, arranhando, queimando. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que parecia querer sair pela boca, desbocado, desgovernado, sem controle. A primeira coisa que pensei foi: quem mais está nesse grupo? Será que tem mais gente pirada como ela acreditando nessas histórias malucas, nessas fantasias? Rolei a tela para ver os participantes, o suor escorrendo pelas minhas têmporas, o medo e a adrenalina subindo, misturados num coquetel explosivo que me deixava em alerta máximo. Eram umas 15 pessoas. Nomes desconhecidos na maioria, alguns perfis sem foto, o que aumentava ainda mais o mistério e a desconfiança, me deixando ainda mais apreensiva e paranoica. Mas um deles me chamou a atenção, fez meu sangue gelar de novo, me paralisou, me fez esquecer de tudo ao redor. Tio Carlos. O irmão da minha mãe. Um cara que sumiu da nossa vida logo depois que ela morreu, e que o pai sempre dizia que era um mau caráter, um elemento ruim pra gente esquecer, que não valia a pena gastar um minuto pensando nele, que ele era uma má influência para nós, suas filhas. A presença do tio Carlos ali, naquele grupo, era um sinal, um alerta que não podia ser ignorado, uma peça importante que não se encaixava na minha versão da história, na história que me contaram e que eu aceitei como verdade. Não era só a Patrícia pirando, inventando coisas do nada. Tinha algo mais, muito mais.
Minha mente começou a girar, a tentar encaixar as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia, que estava guardado, escondido por tanto tempo, bem debaixo do meu nariz, esperando para ser revelado. Por anos eu acreditei na versão oficial, na história que o pai nos contou, na que eu mesma construí na minha cabeça para seguir em frente. Nossa mãe morreu de uma doença rara, repentina, fulminante, que ninguém podia prever ou evitar. Uma tragédia, uma fatalidade, a vida seguindo seu curso cruel, e a gente, filhas, tendo que aceitar e seguir em frente, da melhor forma possível. Mas a verdade sobre a morte da mamãe, isso sugeria outra coisa. Sugeria mentira. Sugeria segredo. Sugeria que tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha como base para a minha vida, era uma farsa, uma ilusão, uma fachada. Meu mundo estava desabando, e eu sentia cada pedaço dele caindo sobre mim, me esmagando. Meu dedo hesitou, flutuando sobre a tela, mas a curiosidade, misturada com o medo gelado e uma necessidade urgente e visceral de saber o que estava acontecendo, me empurrou para frente, para o desconhecido. Cliquei no grupo. A primeira mensagem era da Patrícia. Um áudio longo, uns 5 minutos de duração, que parecia uma eternidade. Eu coloquei os fones de ouvido, o coração na garganta, batendo mais forte que antes, quase a ponto de explodir e pular para fora do meu peito, me dando tontura. Oi, gente. Sei que muita gente aqui me conhece, e outros talvez não. Mas todos temos uma coisa em comum. A gente perdeu alguém importante, ou amou muito a minha mãe, a Helena. E eu sei que a história que nos contaram não é a história completa, não é a verdade inteira. Eu passei anos da minha vida pesquisando, juntando pedaços, vivendo essa busca incansável, que consumiu minha energia e minhas noites em claro, me tirou a paz. E eu acho que cheguei perto da verdade. Por isso criei esse grupo. Pra gente conversar, pra quem souber de algo, compartilhar. Pra quem tem medo de falar, encontrar um espaço seguro, um porto seguro. E pra quem não sabe, aprender e entender. A Júlia, minha irmã, eu adicionei agora. Ela sempre foi cética, sempre duvidou das minhas intuições, sempre achou que eu vivia num mundo de fantasia, mas eu sei que ela é inteligente e organizada. E eu preciso dela para me ajudar a descobrir a verdade. Eu sei que ela é forte, mesmo que ela ainda não saiba disso, e vamos precisar de toda a força que tivermos. A voz da Patrícia estava séria, determinada, com um tom que não admitia contestação, sem um pingo daquele tom brincalhão e despreocupado que eu conhecia dela. Era uma Patrícia que eu não via há muito tempo, uma mulher forte e resiliente, focada com um objetivo claro e inabalável. O que ela tinha descoberto? O que ela estava fazendo de verdade que a tinha transformado tanto? E por que me arrastar para isso agora, depois de tanto tempo, depois de eu ter construído minha vida em cima daquela verdade, daquela mentira conveniente? A raiva começou a se misturar com o medo e a incredulidade, crescendo dentro de mim como uma bola de fogo, queimando minhas entranhas, me consumindo. Raiva por ela mexer num passado que eu tanto lutei para deixar quieto, para esquecer, para enterrar, para que não me machucasse mais, para que a vida pudesse seguir em paz. Rolei as mensagens do grupo, meus olhos varrendo a tela, absorvendo cada palavra, cada imagem, cada áudio. Eram textos longos, áudios cheios de emoção, vídeos curtos e trêmulos e fotos antigas. Fotos da nossa mãe Helena sorrindo, jovem, linda, cheia de vida, com um brilho nos olhos que parecia ter sido apagado cedo demais, tragicamente. Fotos que eu nunca tinha visto, que meu pai escondeu ou talvez destruiu, como se quisesse apagar a existência dela, como se ela nunca tivesse existido para nós, para o mundo. Eram recortes de jornais antigos, de cidades pequenas que eu nunca ouvi falar, notícias que pareciam irrelevantes na época, mas que agora ganhavam um novo e sombrio sentido. E depoimentos, muitos depoimentos. Pessoas que moravam na nossa antiga cidade, vizinhos, colegas de trabalho da mãe, conhecidos. Gente que falava dela com carinho, com saudade, com um certo luto, mas também com um certo receio, um olhar de quem guarda um segredo pesado, um temor profundo de represálias. Li um depoimento de uma vizinha antiga, Dona Lúcia, que morava ao lado da nossa casa, uma senhora com quem eu brincava na rua quando criança. Ela contava como a mãe era linda, cheia de energia, que iluminava o ambiente com sua alegria, que sempre estava cantando e sorrindo, mas que sofria muito nas mãos do seu pai, de seu marido violento. Meus olhos arregalaram. O que ela tá falando? Pensei em choque, o corpo tenso, paralisado. Meu pai? O homem caladão, trabalhador, que nos criou sozinho, que sempre foi um pilar de força, mesmo que ausente emocionalmente? Ele era severo, sim, impunha disciplina, não dava muito carinho, mas nunca violento. Ou eu nunca tinha visto. Ele nunca tinha sido assim comigo e Patrícia, então por que seria com a mãe?
Minha mente se recusava a aceitar, a digerir, a acreditar. Mas as palavras estavam ali em preto e branco, no meu celular, impossíveis de serem ignoradas, de serem apagadas. Outra mensagem me chamou a atenção, era do tio Carlos, o irmão da minha mãe. Ele explicava com a voz embargada, com um tom de quem carrega um trauma e um grande peso, porque tinha sumido da nossa vida. Seu pai me ameaçou. Disse para eu sumir, para não manchar a memória da sua irmã, da minha esposa. Disse que ia me botar na cadeia, que ia arrumar um jeito de me incriminar, ia plantar provas de tráfico de drogas, se eu abrisse a boca, se eu contasse o que sabia. O tio Carlos, que tinha um passado complicado com a justiça por causa de umas dívidas antigas, umas confusões de juventude, era o alvo perfeito para a chantagem do meu pai. Disse que ia me fazer perder tudo, que eu ia apodrecer na cadeia e nunca mais ia ver minha família, minha esposa e meus filhos. Ele continuava, a voz cheia de medo, mas também de uma raiva contida, silenciosa. A mão que segurava o celular começou a tremer de novo, um tremor mais forte agora, quase incontrolável. A história que eu conhecia, a minha verdade, a imagem que eu tinha do meu pai, estava desmoronando, tijolo por tijolo, pedaço por pedaço. Como um prédio antigo que vai abaixo levando tudo consigo. Eu estava em um filme de terror da minha própria vida, onde o vilão era o herói da minha infância, e eu era apenas uma espectadora assustada, paralisada. Eu me joguei na cama, o celular na mão, a cabeça girando em alta velocidade, tentando processar todas aquelas informações avassaladoras que me bombardeavam sem parar, sem me dar um segundo de trégua. Patrícia sempre dizia que nosso pai era um homem muito controlador, que a mãe vivia com medo dele, que andava sempre pisando em ovos com medo de desagradar, de provocar sua ira, suas explosões de raiva. Eu sempre pensei que era exagero dela, que era a Patrícia inventando desculpas para se rebelar, para justificar o jeito dela de ser, a rebeldia dela, a falta de paciência com as regras. Mas e se ela estivesse certa o tempo todo? E se a história que o pai nos contava fosse só uma parte da verdade? Ou pior, uma mentira deslavada construída para nos proteger, ou para proteger a si mesmo, seus segredos obscuros, sua reputação imaculada? Fiquei horas lendo as conversas do grupo, sem parar, sem piscar, a luz do celular iluminando meu rosto no escuro do quarto. A cada mensagem, um pedaço da minha vida era reescrito, uma memória revisitada sob uma nova e dolorosa perspectiva. Descobri que nossa mãe Helena tinha um sonho gigante de ser pintora, que ela queria se mudar para uma cidade grande, para a capital, que ela era cheia de amigos, de vida, de planos, de projetos. E que no final, ela estava infeliz, profundamente infeliz, vivendo uma vida que não era a dela, aprisionada, sufocada, sem ar. As pessoas falavam de brigas constantes, de ciúmes excessivos do pai, de um comportamento obsessivo e violento que ela tinha que suportar em silêncio, sem poder pedir ajuda, sem poder gritar. Falavam de um dia, uma semana antes da doença misteriosa da mamãe, em que ela apareceu com um olho roxo, inchado e um corte no lábio. O pai disse que ela tinha caído da escada, um acidente bobo, que ela era desastrada, e que eu deveria acreditar nele. Mas Dona Lúcia jurava que tinha ouvido gritos, uma discussão violenta, objetos quebrando na noite anterior, e depois um silêncio perturbador, como a calmaria antes da tempestade. A Patrícia tinha reunido testemunhos, provas concretas, recortes de jornais velhos, tudo guardado por anos. Com uma paciência e uma determinação que só agora eu conseguia admirar e compreender. Ela tinha até achado um diário antigo da mãe, um tesouro escondido numa caixa empoeirada no sótão da nossa antiga casa, que o pai nunca notou ou se preocupou em procurar. Eram trechos, fotos de páginas amareladas com a caligrafia elegante da mãe que ela postava no grupo. As palavras da minha mãe, escritas à mão, eram como facadas no meu coração, um lamento silencioso que ecoava através do tempo, uma voz que clamava por justiça, por liberdade, por um grito abafado. Ela falava do medo da prisão que sentia, do sonho de fugir, de levar as filhas para longe dali, para uma vida nova, livre, sem violência. E falava de um plano para ir embora, para nos levar com ela, para começar uma vida nova, longe do pai, daquele homem que a consumia, que a destruía, que a mantinha cativa. O diário mencionava que ela tinha uma amiga, uma advogada muito competente, que estava ajudando-a a conseguir a guarda das filhas, a se divorciar do pai, a se libertar daquele inferno que era o casamento. Essa amiga, pelo que Patrícia conseguiu descobrir depois de anos de investigação, era a doutora Helena, que hoje era uma juíza respeitada numa outra cidade. Uma figura influente de moral inquestionável. O grupo estava planejando procurá-la, na esperança de que ela pudesse trazer mais luz a essa escuridão, que ela pudesse testemunhar, que pudesse ajudar a montar o quebra-cabeça.
a preencher as lacunas. Minha cabeça doía, latejava como se 1000 agulhas estivessem espetando meu cérebro, como se ele estivesse prestes a explodir. Tudo que eu achava que sabia sobre minha família, sobre meu pai, sobre a morte da minha mãe estava virado de cabeça para baixo, como um castelo de areia que desmorona com a maré mais forte. Eu não sabia se queria continuar lendo. Uma parte de mim, a Júlia antiga, a certinha, a que prezava a paz acima de tudo, queria fechar o celular e fingir que nunca tinha visto aquilo, que nada daquilo existia, que era tudo um pesadelo e que eu ia acordar a qualquer momento. Mas a outra parte, a parte da Júlia curiosa e da irmã que agora via a Patrícia com outros olhos, a irmã que sentia a urgência da verdade, queria saber tudo, cada detalhe, por mais doloroso que fosse. Eu precisava saber, não importava o preço. Liguei para a Patrícia. A voz dela estava calma, mas eu senti a tensão do outro lado da linha, uma expectativa quase palpável, que atravessava a linha telefônica. Você leu, né? Ela perguntou sem rodeios, sem enrolação, direto ao ponto. Li, eu respondi, a voz fraca, um sussurro que mal saiu. O que você está fazendo, Patrícia? O que é isso? Que loucura é essa? Você está me assustando de verdade. Minha voz estava carregada de choque e uma ponta de desespero, de medo do que viria a seguir. É a verdade, Júlia. A verdade que o papai escondeu da gente por todos esses anos. A mamãe não morreu de doença. Ela foi morta. E eu acho que o papai tem culpa nisso. Não, eu tenho certeza. Eu tenho as provas. Eu sei o que aconteceu. E eu vou provar. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago, um golpe certeiro que me tirou o ar, me deixou sem chão, desorientada, sem rumo. Morta. Meu pai? Aquele homem que me levava para a escola de bicicleta, que me ensinou a andar, a amarrar o tênis, que me dava bronca quando eu tirava nota baixa, que sempre foi um exemplo de homem trabalhador e respeitável na comunidade, que todos elogiavam, admiravam. Um assassino? Parecia loucura, a maior loucura que eu já tinha ouvido na minha vida inteira. Mas as provas, os depoimentos, o diário, tudo apontava para uma história muito mais sombria, muito mais cruel, do que a doença misteriosa. E o pior, fazia sentido, um sentido perturbador. Patrícia começou a me contar tudo o que havia descoberto nos últimos anos. Como ela sempre sentiu que havia algo errado, que a história não se encaixava, que havia furos no roteiro, que algo não batia. Como os vizinhos evitavam o assunto da mãe, mudavam de assunto, ficavam nervosos com um olhar de medo nos olhos. Como nosso pai ficava estranho, agressivo, irritadiço toda vez que o nome da mãe era mencionado, como se fosse um gatilho para uma bomba-relógio prestes a explodir. Ela tinha voltado para a nossa antiga cidade, a cidadezinha do interior onde crescemos, conversado com pessoas que tinham medo de falar, vasculhado arquivos públicos, cartórios, bibliotecas, tudo o que podia dar alguma pista, por menor que fosse, por mais antiga que fosse. Ela era incansável, movida por uma sede de justiça que eu, na minha vida certinha, nunca tinha compreendido, nunca tinha tido coragem de buscar, de enfrentar. Ela tinha reconstruído os últimos meses de vida da nossa mãe, e a imagem que surgia era de uma mulher desesperada para fugir de um casamento abusivo, aprisionada pelo medo, sem saída aparente, sem para onde correr, sem ninguém para quem pedir ajuda. Ele não queria que ela fosse embora, Júlia, Patrícia explicou, a voz embargada pela emoção e pela raiva contida por anos. Ele não suportava a ideia de perder o controle. Ele era um tirano, um monstro escondido atrás de uma fachada de homem sério, respeitável, trabalhador. Mas ninguém via ou ninguém queria ver, porque era mais fácil acreditar na história dele. Ele a controlava em tudo, nas amizades, no dinheiro, até na forma como ela se vestia, quem ela podia conversar, para onde podia ir. Era uma prisão sem grades, e ele era o carcereiro, o dono da vida dela. A gente conversou por horas, a noite adentro, o silêncio do meu apartamento sendo quebrado apenas pelas nossas vozes e pela verdade que se desdobrava diante de nós, cruel e fria. Patrícia não estava pirando, não estava inventando. Ela estava reunindo provas com uma clareza e um foco que me surpreendiam, que me deixavam chocada. Ela queria justiça para a nossa mãe. E ela me queria ao lado dela, como sempre, como na infância, quando éramos nós duas contra o mundo. Eu, a irmã mais nova, a cética, a que sempre consertava as coisas, agora estava diante da maior bagunça de todas. Uma bagunça que envolvia nosso próprio pai, o homem que nos criou, o homem que talvez tenha tirado a vida da nossa mãe, a quem ele dizia amar tanto e chorava em segredo. Naquela noite mal consegui dormir. Cada barulho no apartamento me assustava, fazia meu coração pular, me fazia tremer. Cada sombra parecia se transformar na figura calada do meu pai, seu olhar penetrante, ameaçador, a imagem dele me acusando.
Eu revi as fotos da mãe, o sorriso dela, o olhar triste que agora eu percebia nas fotos antigas, um olhar de desespero que eu nunca tinha notado, ignorado, ou preferido não ver para preservar minha própria sanidade. A doença misteriosa era, na verdade, o mistério do que o pai era capaz de fazer, o segredo sombrio de um homem que eu achava conhecer, mas que se revelava um estranho, um monstro, um vilão na minha própria casa. A Patrícia tinha razão. E aquilo me aterrorizava, me deixava de estômago embrulhado, com uma náusea constante que não passava. No dia seguinte, fui ao encontro dela. Não na nossa casa por segurança, mas num café movimentado, longe dos olhares curiosos e principalmente do nosso pai, que poderia nos ver a qualquer momento. Ela me mostrou mais documentos, mais trechos do diário, mais recortes de jornais. Me apresentou virtualmente a outros membros do grupo. Pessoas que se lembravam da mãe, que suspeitavam de algo, que sentiam o cheiro de podre, mas que tinham medo de falar, de se expor, de se complicar, de sofrer as consequências da ira do meu pai. O tio Carlos especialmente estava aliviado por poder finalmente contar sua versão, por se livrar daquele peso que carregava há tantos anos. Ele tinha sido chantageado pelo pai, ameaçado de ter seu passado irregular com a imigração exposto. O que o faria ser deportado e perder tudo o que tinha conseguido construir nos Estados Unidos, sua família, sua vida. Ele não foi um mau caráter, ele foi uma vítima, silenciada pelo medo e pela manipulação do meu pai, como tantos outros. E agora, o que a gente faz? Eu perguntei para Patrícia com a voz séria, sem um pingo de brincadeira, sentindo o peso daquela pergunta, daquela decisão. Não era mais a garota que tentava consertar as bagunças da irmã. Eu era a Júlia que de repente sentia o peso de uma responsabilidade gigantesca, o peso de uma verdade que podia mudar tudo, que ia explodir nossa família e destruir a imagem do nosso pai para sempre. A gente continua, Júlia, ela respondeu, os olhos determinados, os mesmos olhos de fogo que eu tinha visto quando éramos crianças e ela queria investigar um monstro, no quintal da vizinha. A gente vai atrás da doutora Helena. A gente vai desenterrar toda a verdade, por mais dolorosa que ela seja. E a gente vai fazer justiça pela mamãe. Mas para isso, a gente precisa estar juntas. De verdade, mais do que nunca. Não podemos desistir agora, depois de tudo que descobrimos. Não podemos deixar que ele saia impune, que essa injustiça continue. Eu olhei para ela, minha irmã impulsiva, a que eu sempre achei que inventava histórias, que via demônios onde não existiam, que vivia num mundo à parte, um mundo de fantasias. E entendi que talvez o meu ceticismo fosse só uma forma de me proteger da dor, de me manter na ignorância, numa bolha de segurança falsa e ilusória. Uma forma de enterrar a verdade para que a vida pudesse continuar, sem turbulências, sem abalos, sem grandes mudanças, sem enfrentar a realidade. Mas a verdade, como um rio subterrâneo, sempre encontra uma forma de vir à tona, de quebrar a superfície e de se revelar. Não importa o quanto a gente tente escondê-la ou negá-la. Tô dentro, eu disse, sentindo a mão parar de tremer e se apertar na dela, num aperto forte de união, de cumplicidade. Pela primeira vez em anos, eu senti que não estava consertando a bagunça da Patrícia. Estávamos começando uma nova, muito maior, juntas. Aquele grupo secreto, com aquele título que me fez tremer, não era só um grupo de WhatsApp. Era o início da nossa jornada para descobrir quem realmente éramos, quem era a nossa mãe, e principalmente quem realmente era o nosso pai. E eu sabia que dali para frente, nada mais seria como antes. O silêncio tinha acabado. E a verdade finalmente começava a vir à luz, não importa o quão dolorosa e chocante ela fosse. E o medo? O medo ainda estava lá me apertando o peito, me gelando a alma, mas agora, ao lado da minha irmã, ele parecia menos assustador. Nós duas contra o mundo, em busca da verdade e da justiça. Essa batalha seria nossa, e iríamos lutar até o fim, com todas as nossas forças. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e febre investigativa. Patrícia, com sua energia inesgotável, organizava o grupo como uma verdadeira comandante. As pessoas se animaram. Aqueles que antes tinham medo, agora com a segurança do anonimato do grupo e a sensação de união, começavam a se manifestar. Mensagens chegavam a todo momento, fotos antigas, fofocas de esquina que antes pareciam inofensivas, mas que agora ganhavam um peso assustador. Uma das vizinhas contou que semanas antes da morte da mãe, tinha visto nosso pai arrastando um tapete grande pela casa, no meio da noite. Na época, ela achou estranho, mas não deu bola. Agora a imagem daquele tapete possivelmente escondendo algo me dava arrepios. O tio Carlos, finalmente livre do medo, tornou-se uma peça fundamental. Ele não só confirmou as ameaças do pai, mas revelou que tinha visto a mãe algumas vezes antes dela adoecer.
Ela estava diferente, magra, com olheiras profundas, mas com uma determinação nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Ela confidenciava a ele que estava juntando dinheiro, que tinha um plano para fugir, para recomeçar. Disse que a doutora Helena era a única pessoa em quem ela confiava para ajudá-la legalmente. Carlos até se lembrava do endereço do escritório da advogada, um detalhe crucial que nos pouparia muito tempo. Patrícia e eu passamos horas, dias, vasculhando todos os documentos que a mãe deixou. Cada caixa de recordações que conseguimos tirar do sótão da casa do pai sem que ele percebesse. Antigas cartas, recibos, fotos. Em uma das caixas, achamos uma caderneta com anotações sobre depósitos bancários em uma conta secreta. Pequenas quantias ao longo de anos, mostrando a paciência e a resiliência da mãe em planejar sua liberdade. Aquilo me comoveu profundamente. Minha mãe não era a mulher frágil que eu imaginava, ela era uma estrategista, uma lutadora silenciosa. A ideia de procurar a doutora Helena, agora juíza, era o próximo passo. Patrícia, sempre mais audaciosa, propôs que fossemos pessoalmente ao fórum onde ela trabalhava. Eu, mais cautelosa, tinha receio. Uma juíza influente, uma figura pública, aceitaria ouvir duas filhas que apareceram do nada, trazendo acusações contra um homem respeitado na comunidade. O pai delas. O que ela ganharia com isso? Mas Patrícia me convenceu de que não tínhamos nada a perder. Se ela era amiga da mamãe, se ela estava ajudando, ela vai nos ouvir. Ela tem que nos ouvir, Júlia. A viagem até a cidade vizinha, onde a doutora Helena trabalhava, foi tensa. O silêncio no carro era quebrado apenas pelas nossas respirações aceleradas e pelos batimentos do meu coração, que pareciam ecoar no carro. Patrícia revisava suas anotações, os trechos do diário, os depoimentos do grupo. Eu, por outro lado, me debatia com a imagem do nosso pai. Como um homem que nos amava, ou que eu pensava que nos amava, poderia ter feito uma coisa tão terrível? Aquilo não se encaixava no pai que me ensinou a tabuada e me ajudou a montar o meu primeiro brinquedo. A dissonância era insuportável. Chegamos ao fórum, um prédio imponente e frio. Sentamos na sala de espera, nos sentindo pequenas e deslocadas. Patrícia tinha conseguido uma audiência com a secretária da juíza, mas não diretamente com ela. A secretária, uma mulher sisuda, nos atendeu com um olhar desconfiado. Patrícia, sem rodeios, explicou a situação, mostrando o diário da mãe e mencionando o nome da doutora Helena como amiga e advogada. O nome da juíza pareceu acender uma luz nos olhos da secretária. Ela nos pediu para esperar. Os minutos se arrastaram como horas. Eu sentia o peso dos olhares das pessoas na sala de espera, a ansiedade me consumindo. E se a juíza se recusasse? E se ela nos desmentisse, nos chamasse de loucas? E se o pai descobrisse o que estávamos fazendo? A cada segundo, a probabilidade de tudo dar errado parecia aumentar exponencialmente. Finalmente a porta do gabinete da juíza se abriu. E lá estava ela. Uma mulher elegante, cabelos grisalhos bem cortados, um olhar penetrante, mas ao mesmo tempo acolhedor. Doutora Helena. Ela nos convidou a entrar com um gesto, sem dizer uma palavra. A sala era grande, cheia de livros e diplomas. Sentamos nas cadeiras em frente à sua mesa, o coração na garganta. Patrícia e Júlia, ela começou, a voz calma e firme. Eu as conheço, claro, e conheci a mãe de vocês, Helena, uma mulher incrível. Seus olhos marejaram levemente. Sinto muito por sua perda. E sinto muito por não ter conseguido protegê-la. Aquelas últimas palavras me atingiram em cheio. Proteger a ela? O que ela queria dizer com isso? Patrícia e eu nos entreolhamos. A doutora Helena prosseguiu. Quando sua mãe veio me procurar, ela estava desesperada. Seu pai, ele era um homem perigoso, possessivo. Ela queria se divorciar, levar vocês para longe. Estávamos montando o caso, juntando provas da violência e do abuso psicológico. Mas ele descobriu. Não sei como. Talvez ele tenha encontrado algo ou alguém o avisou. Ela parou, respirou fundo, e a tensão na sala se tornou quase insuportável. No dia em que ela faleceu, tínhamos um encontro. Ela nunca apareceu. Eu liguei, mandei mensagem, mas não tive resposta. Naquele mesmo dia seu pai me ligou furioso, dizendo que eu não deveria mais me meter na vida da família dele, que Helena era uma esposa devotada e que eu estava plantando ideias na cabeça dela. Ele era convincente. E eu, na época, acreditei que ela tinha desistido, que tinha sido coagida a voltar para ele. A juíza se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para a rua. Quando soube da morte dela, fiquei chocada. Mas a versão de uma doença repentina parecia plausível, apesar das minhas desconfianças. Eu me senti culpada por não ter insistido mais, por não ter investigado. Mas sem um pedido formal da família, minhas mãos estavam atadas. E seu pai,
Ele era muito bom em manipular as aparências. Patrícia, com a voz embargada, entregou o diário da mãe. Nós encontramos isso. E temos outros testemunhos. A doutora Helena leu alguns trechos, e seus olhos se encheram de lágrimas. É o diário dela. Eu me lembro de Helena dizendo que escrevia tudo para não enlouquecer, para ter um registro da verdade. Ela nos olhou com uma nova determinação. O que vocês estão me mostrando, essas provas, esse diário, os testemunhos, isso é mais do que suficiente para reabrir o caso. Muito mais. Eu não posso ajudar diretamente como juíza, claro, mas posso indicá-las para os melhores profissionais para uma investigação séria. Posso garantir que a verdade venha à tona, não importa o que aconteça. O alívio que senti foi tão grande que minhas pernas fraquejaram. Não estávamos loucas. Patrícia não estava inventando. A verdade era real. E tínhamos uma aliada poderosa. A doutora Helena nos deu os contatos de uma advogada especialista em casos complexos e um detetive particular de confiança. Vou fazer o que puder nos bastidores, ela prometeu. Mas a luta será de vocês. E será difícil. Seu pai é um homem influente e vai usar todos os recursos para se proteger. Ao sairmos do fórum, o mundo lá fora parecia ter ganhado novas cores. O medo ainda estava lá, um frio na barriga, mas agora ele vinha acompanhado de uma pontada de esperança, de um propósito. Patrícia e eu nos abraçamos, um abraço apertado que selava nossa aliança, nossa promessa silenciosa de fazer justiça à memória da nossa mãe. A gente tinha uma chance de desenterrar a verdade e talvez, finalmente encontrar a paz. O grupo secreto do WhatsApp, que começou como um choque, agora era a nossa base, o nosso refúgio, e a luta estava apenas começando. Tínhamos uma missão, e não iríamos recuar.